como a Síria chegou nesta situação de merda? Vamos imaginar que a Síria é um grande colégio, uma grande escola, né? Esse colégio é governado por um cara chamado Bashar al-Assad, que está comandando esse grande colégio desde 2000. Antes disso, quem era o presidente do colégio era o seu pai, um rapaz chamado Hafez al-Assad. E digamos que a democracia não é um conceito muito cultuado neste colégio, porque é a mesma família que manda naquela porra há 40 anos. Só que aconteceu uma grande merda em 2011 e tudo mudou. Bem, lembra que estamos fazendo de conta que a Síria é um grande colégio, certo? Então temos várias turmas do ensino médio, cada uma delas com 30 alunos mais ou menos. E assim, ninguém gostava do diretor, do dono da escola. Só que mesmo assim o pessoal ficava meio de boa, porque tava todo mundo meio que passando de ano, sabe? Então a galera tava com as notas legais, né? O que seria uma analogia para a economia do país, que tava meio que beleza. Só que em 2011 uma galera de uma das salas resolveu descer pro pátio pra protestar contra o diretor, porque ele meio que dava uns privilégios só pra algumas turmas e o resto da escola meio que se fudia, tava começando a se fuder legalmente. Então uma galera meio que tava cansado disso e foi lá pro pátio protestar. Eles foram lá e fizeram um protesto pacífico. Eles não quebraram nada, só protestaram lá, falaram que eles queriam, né, condições iguais e melhorias e tudo mais. Só que o diretor não quis saber de porra nenhuma. Ele viu aquela confusão do pátio e resolveu expulsar todo mundo que tava ali protestando. No caso real, essa analogia significa que o presidente mandou o exército matar todo mundo que tava protestando no pátio, meteu bala em geral. Só que aí o pessoal das outras salas vendo essa porra acontecer, ficaram putos, porque eles viram que aquela turma não tinha feito nada demais, era um protesto pacífico e o diretor já tinha partido pra ignorância. Então isso foi meio que a gota d'água. Aí vários outros alunos de outras salas começaram a se organizar para derrubar o diretor. Ou seja, o número de pessoas querendo derrubar o diretor foi aumentando cada vez mais. Só que foi aí que começou a virar uma loucura, porque as próprias salas começaram a se dividir. Então ao invés do colégio inteiro ir pra cima do diretor, eles meio que formaram as panelinhas. E quando essas panelinhas se encontravam no pátio, elas começaram a brigar entre elas. Então você tinha os nerds em guerra com a turma do fundão, que ao mesmo tempo trocava porrada com os atletas da escola, que ao mesmo tempo brigavam com as patricinhas. E no meio disso, o diretor expulsando todo mundo. Ou seja, era todo mundo contra todo mundo e todo mundo contra o diretor. E essa guerra foi se espalhando pelo colégio inteiro. E tudo isso piorou um pouquinho mais quando entrou uma galera chamada Estado Islâmico, né? O ISIS. O ISIS. O Estado Islâmico é tipo aquela galera que vandaliza a escola, tá ligado? Que joga a lixeira pro alto, picha a parede da escola, joga o coleguinho dentro da lixeira, explode a privada dentro do banheiro, bate em todo mundo. Ou seja, quando eles entraram na guerra, eles já chegaram apavorando. E assim, no começo eles tinham foco meio de que lutar só contra o diretor. Só que aí no meio disso eles meio que tacaram foda-se e começaram a empeitar todo mundo. E fizeram um verdadeiro arrastão no colégio. Qualquer grupo ou pessoa que não estivesse do lado deles estava automaticamente contra eles. E por causa disso mereciam morrer. E o que acontece? Hoje em dia esse grupo de valentões, o Estado Islâmico, controla praticamente metade do colégio. Olha o tamanho da zona que está na Síria. Agora, por que isso tá acontecendo lá? Então assim, explicando bem rapidamente aqui pra vocês. A população da Síria, como eu expliquei, é formada por vários povos diferentes. E muitas vezes um desses povos não vai com a cara do outro, porque os caras têm uma treta meio que antiga ali. E ainda, claro, tem a questão religiosa, porque na Síria quase todo mundo é muçulmano. Só que existem diferentes correntes dessa religião. E assim como acontece com os povos diferentes, uma galera que é de uma corrente do islamismo não curte o outro. Por isso que atualmente lá na Síria é todo mundo contra o governo e o governo contra todos. Porque você tem praticamente 3 guerras rolando ao mesmo tempo. Uma guerra pelo poder, uma guerra entre os povos e uma guerra religiosa. Tudo isso em um país que é menor que o estado do Paraná. Enquanto isso, a guerra continua na Síria. Mais de 400 mil pessoas já foram mortas nessa guerra. E pra variar, quem mais se fode com isso tudo são os civis. Pessoas normais que não escolheram por isso. Aquela turma que tá na escada, sentada, morrendo de medo, falando, meu Deus, eu tô aqui quieto, não mexe comigo. Essa galera tá se fudendo. Porque os caras estão acordando com um tiro de míssil na cabeça. Então tem muita gente inocente morrendo na Síria tentando escapar da guerra. E muitas das vítimas são crianças que nem entendem que porra que tá acontecendo no país. E elas são mortas com bala perdida, um bombardeio, ou então morrendo de fome mesmo. E velho, isso é um puta absurdo. E aí temos duas imagens muito tristes que se tornaram meio que símbolo dessa guerra. A primeira é daquele menininho que morreu afogado na Turquia. Ele e sua família estavam tentando chegar até a Grécia num barco de refugiados que acabou afundando. Pessoal, vamos entender isso. As pessoas preferem arriscar as suas vidas de morrer afogado em um barco do que ficar lá na Síria. Olha a merda que tá acontecendo. E é claro, temos também a imagem daquele garoto dentro de uma ambulância, todo machucado, coberto em pó, sem
entender o que tá acontecendo. Esse garoto foi resgatado dos escombros de um bombardeio em Alepo, que é uma das maiores cidades da Síria. Alepo é o principal palco da guerra entre o governo e os rebeldes, e os moradores da cidade que estão tentando viver em paz se fuderam muito com isso. Além de ter tiroteios e bombardeios, as pessoas dali já estão sem água, sem comida, remédios, energia elétrica. Alepo virou um verdadeiro inferno. E assim, a gente pode fazer um pouquinho mais do que só ficar indignado, por mais que isso esteja muito longe da gente. Estamos aqui no Brasil, mas temos sim como ajudar. Existem várias entidades como a Unicef que estão fazendo um trabalho de socorro aos civis na Síria, especialmente as crianças, galera. E a gente pode fazer doações para essas entidades. E às vezes uma pequena quantia para você pode fazer uma puta diferença para uma criança lá no meio da guerra. Outra coisa que você pode fazer é não apoiar pessoas com políticas dos refugiados da Síria. Porque no meio disso tudo, muitas pessoas ignorantes estão falando que as pessoas que estão fugindo da Síria são todos terroristas. E o que mais essas pessoas precisam agora são de países dispostos a estender a mão para elas. Porque no meio de todo esse sofrimento, de toda essa guerra, de toda essa morte, a única esperança que um refugiado tem de uma vida normal está em um país vizinho que pode talvez estender a mão para essa pessoa.